Às vezes você sente que não entende o seu filho, acha difícil conversar com o seu adolescente? Eu sou Bianca, essa é minha colega Vanessa, nós somos psicólogas e hoje vamos bater um papo sobre essa dificuldade que muitos pais e mães enfrentam. Vamos lá? O primeiro ponto que precisamos te dizer e te lembrar é que é muito natural e esperado que você sinta dificuldade em se comunicar e até mesmo se conectar com o seu filho. Porque você e ele fazem parte de gerações diferentes. E isso realmente faz diferença, né? Faz, né? Uma lacuna de tempo bem grande. Então, o seu filho, ele está na geração Z, que é uma geração que tem ali, né? Crianças e até jovens adultos, né? Porque é uma fase, né? Que eles estão entre 10 e 25 anos. Então, entra um pouquinho aí da infância, adolescência e jovem adulto. Isso, esse iniciozinho do jovem adulto. Então, é muito natural que você não se conecte, que você ache estranho determinados comportamentos. Porque essa geração, ela tem algumas características bem peculiares, assim, né? Então, eles são muito ágeis, são multitarefas, então estão ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Já nasceram com o celular na mão, né? Verdade. Estão super conectados, absorvem as informações também de forma muito rápida. Então é como se eles não tivessem tempo a perder, né? Não, estão ali a pleno vapor. A pleno vapor. Também com tantos estímulos, né? Com todas essas telas. Com tantas informações, né? Exatamente. E é importante também que você saiba que esse adolescente de hoje, dessa geração, tem uma característica muito marcante que é o senso crítico. São jovens adolescentes que estão mais engajados com as causas do mundo, não é, Nessa? A gente pode perceber até no que a gente assiste, no que a gente vê, nas discussões. Isso. Tanto, assim, causas sociais, né? Em relação ao meio ambiente, questão de gênero. Isso. Conceitos várias como coisas, né? diversidade, inclusão, fazem parte dessa identidade. E apesar da gente estar trazendo essas características, é importante também que você saiba que essa identidade desse adolescente é bastante fluida. Então é difícil a gente definir ou colocar em caixinhas, justamente por causa disso, né, Nessa? Sim. Então, assim, não dá pra definir e colocar, assim, rótulos. Isso. Até porque a gente tá realmente num período de desconstrução mesmo, de rótulos, né? De crenças. Então, realmente, essas características servem pra nortear. Mas, assim, lembra que não vai definir, né? Então, você pode até estar pensando assim, mas talvez meu filho não é tão assim como elas estão colocando. É justamente por isso, por essa fluidez. E porque também não cabe mais esses rótulos, né? Essas caixinhas, como a Bia colocou. Então, falando disso tudo... Que é uma marca de hoje, da geração de hoje, né? Sim. Que não dá pra gente rotular. Sim, com certeza. E falando dessas características que, de certa forma, servem pra nortear, né? Pra gente ter uma ideia do que acontece com eles, fica mais fácil de você compreender por que é tão difícil essa conexão, esse diálogo. Porque muitas vezes você não entende o que ele faz, não entende o que ele pensa. Porque justamente vocês construíram as suas identidades em momentos distintos. Então, naquele período em que você estava na sua adolescência, era outra época, eram outros valores, uma outra cultura. Isso. O acesso à tecnologia era diferente, né? E hoje, com a pandemia aí, daqui a pouco vem uma outra geração, Sim. né? Porque É verdade. houveram muitas mudanças. Quer dizer, estão tendo muitas mudanças. Isso mesmo. Então, é muito natural que tenha mesmo essa desconexão e essa dificuldade em se comunicar. É isso mesmo. Então, assim, até para você tentar entender um pouco do que está acontecendo e até poder ter um diálogo melhor, mais fluido com seu filho, lembra um pouquinho lá do seu passado, quando você era adolescente, porque seus pais foram criados em outra geração. Você se lembra dos atritos, dos desentendimentos, das diferenças dos conflitos, de pensamentos, né? Dos conflitos? Aproveitem, comentem aí. Bem lembrado, Bia. É importante a gente exercer essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, lembrar do período da adolescência. Como é que era você naquele período? Como é que era a gente naquela época, né? Isso. Quais as dificuldades, não somente nossas, mas também dos nossos pais. Então, dessa forma, a gente se colocando no lugar do outro, fica mais fácil da gente entender, da gente seguir com mais leveza, ter um olhar mais tranquilo, né, sobre toda a situação. Tanto que tem alguns pais que eu converso, eu acho bem interessante na fala deles, que eles dizem isso, nossa, quando vai falar sobre algum comportamento do filho,
Aí dizem, eu não posso falar nada, porque na minha época era até pior. Eu falei, que bom que você está lembrando. Sim. Acontece. É importante ter esse feedback. E às vezes também pode até ser, né, que a pessoa que está nos assistindo, que seja tenha sido, né, uma super adolescente, nota 10, não tenha dado trabalho, né, nem um pingo de trabalho para os pais, tenha tido uma super relação com eles. Mas assim, isso é a grande minoria, né, Bia? Infelizmente, né? Até porque é natural. Sim, assim, esses atritos, conflitos. Porque são personalidades diferentes, vivências diferentes, como a gente tem colocado aqui, né? Sobre a geração, que tem essas diferenças. Então é natural que aconteçam esses conflitos de forma saudáveis. Às vezes realmente fica um pouco mais elevado, mais problemático, mais problemático, né? Porém é natural que aconteçam esses desentendimentos de ideias. Isso é muito comum mesmo, né? Então, apesar de você talvez tenha saído da curva nesse sentido de não ter dado dificuldade, né, não ter dado trabalho para os seus pais, é importante você ter esse olhar mais empático, né? Isso, exatamente. E você aí de casa deve estar se perguntando, tá bom, meninas, eu entendi, tem essas diferenças sobre a geração, sim, mas o que eu faço a mais para aprender a lidar melhor com o meu filho adolescente? Isso, e compreender melhor, né? E compreender melhor. Então, vamos para a nossa primeira dica aqui do vídeo. Aproveita, pega aquele caderninho que já tá cheio de dicas que a gente já deu ao longo desses vídeos. E aproveita, curta e compartilha esse vídeo com alguns pais que vocês observam que tá passando pela mesma dificuldade, que quer lidar melhor com o adolescente em casa. Então, já manda aí direto para ajudar aqui a gente também com o nosso trabalho. Então, vamos lá. Demonstre interesse e esteja aberto para conhecer o universo do seu filho adolescente. Esse é o primeiro passo. Isso mesmo, né? Porque é um universo diferente. O jeito de vestir, né? O jeito de falar. Tem várias gírias que ele fala que eu tenho certeza que você às vezes fica até voando sem saber o que é, né? O jeito de pensar sobre as coisas, como a gente já colocou. O gosto musical que é diferente. Enfim, é realmente um outro mundo. É realmente um universo quase que paralelo. Então, você precisa demonstrar esse interesse. Precisa demonstrar essa leve curiosidade, né? Sobre o que tá rolando ali. Então, quando você faz isso, seu filho ele se sente assim, poxa, né? Eu sou importante. Meu pai, minha mãe tá interessado na minha vida. Valorizam o que eu penso, o que eu gosto. Isso é bem importante. Né? Saber o que ele tá curtindo nesse momento, saber quem são as pessoas que ele se espelha, né? As os heróis. Isso. Então, saber os sonhos. Que gosta de ler, exato, os objetivos de vida. Isso. Então, assim, é realmente importante você trazer isso, porque quando você mostra pro seu filho esse interesse, ele se sente não só importante, isso vai interferir muito, assim, de forma positiva na relação de vocês, né? O vínculo. Fortalece o vínculo. Isso, vai ficar mais fortalecido mesmo, né? Essa comunicação, ela fica mais positiva. Sim. E a qualidade de vida é outra, né? Porque vai influenciar realmente na forma como vocês estão lidando no dia a dia. E é nesse processo, desse diálogo, desse entendimento, é que você pode perceber, diante do que seu filho passa para você, do que ele pensa, as crenças dele, que alguns valores não estejam de acordo com o que vocês acreditam que é o certo, ou o valor que você quer passar para o seu filho, assim como também pode ser que ele tenha algum valor, alguma crença que vai de contra aí a alguma norma social, e é aí que você vai precisar ser gentil para poder ouvir e também firme para definir alguns limites que são importantes. Estabelecer alguns limites que são importantes, porque a gente também não pode, você como papel de educador também, a gente tem que ter esse lado do aceitar e respeitar, mas tem um lado também de definir alguns limites, de ter uma conversa franca em relação ao que você acredita que é um valor importante para a família, que seja certo, né? Que seja bom para ele, para o futuro dele. Então, mais uma vez, vou frisar algo que a gente vem trazendo ao longo dos nossos vídeos, que é a importância do diálogo, dessa conversa aberta, de escuta também, não é não só para impor o que você acredita que é o valor mais importante, o que é certo, mas ouvi-lo e daí você decidir, definir junto com ele, né, o que seja realmente viável, o valor que é importante, tá? Então, para que tudo isso aconteça, é necessário que você
compreenda o seu filho, que você esteja aberta a esse diálogo, que você coloque em prática tudo que a gente tem passado aqui para você. Isso mesmo, porque nesse conhecimento, né, sobre o universo do seu filho, muitas coisas ali você não vai curtir, não vai gostar, não vai achar interessante. Mas você tem que respeitar. E é o que Bia colocou. Tem coisas que você vai descobrir, que você vai entender ali, que você não vai falar, acho que não tá muito bom, não é isso que eu tô querendo pra ele, não vai contra os meus valores ou regras sociais, né? E aí é um momento também importante de vocês conversarem e definir alinharem esses acordos, né? Ajustarem a forma de pensar, o que cada um acredita. Então é isso, a importância do diálogo é justamente para poder ter essa compreensão, e vocês, como eles estão em processo de construção de identidade, como a gente está falando aqui, é uma excelente oportunidade para vocês discutirem um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Isso mesmo, anota todas as dicas e vai colocando em prática. Né? Tem que colocar em prática. Não adianta só anotar, tá aqui ouvindo a gente e não colocar em prática com o seu filho, até para vocês aproximarem mais e fortalecer esse vínculo. Isso. E vai no seu tempo também. A gente tá aqui querendo pressionar, né? Isso. A colocar tudo em prática. São várias dicas, cada vídeo tem um pouquinho. Então vai no seu tempo. O importante é que aos poucos você vai conseguindo aí mudar essa relação para melhor. Isso né? mesmo. Mas então, falando sobre demonstrar esse interesse pela vida do seu filho, é importante que você tenha um cuidado. Importante. Sim. Então, assim, existe uma diferença entre você mostrar interesse e você ser, às vezes, muito curiosa demais, né? Ser, às vezes, intrometido. Isso, invasivo, isso. Então, tenha essa noção. Será que a forma que eu tô colocando pro meu filho, será que não tá parecendo, às vezes, um interrogatório? Né? Que eu tô colocando ele contra a parede, que eu quero saber as informações que ele tem. Isso, e o próprio filho pode achar, nossa, como minha mãe ou meu pai é curioso, né? Tipo, né? Eles quer saber demais da minha vida. Sim, tá assim, né? Chegando junto demais. Porque todos nós gostamos de privacidade, né? E o adolescente ainda mais, é um período que ele tá realmente se encontrando, se identificando, tendo as coisas dele. Tá tendo novas experiências, então assim, ali é um momento que ele também faz essa reflexão a respeito do que tem vivenciado, muita coisa nova. Muitas não sabe até que ponto pode compartilhar aquilo com os pais, né? Tem um medo, né, de falar determinadas coisas, né, porque não sabe o que vai ouvir de vocês aí. Então, lembre, né, seu filho tem uma privacidade, você tem que respeitar essa privacidade. Então tenha muito cuidado na forma como você está conduzindo e mostrando esse interesse. Então lembra, eu tenho que demonstrar interesse, mas eu também não posso ser muito curiosa, né? Ser muito invasiva. E aí você deve estar se perguntando, e como é que eu faço isso? De estar aproximando e ao mesmo tempo não sendo invasiva. Não sendo intrometida, né? Primeiro passo é você tentar se colocar no lugar do seu filho. Como que você gostaria que seus pais abordassem determinadas temáticas sobre sua vida? Isso, é uma boa estratégia. Como é que seria essa aproximação? Ou até mesmo você, enquanto adulto, e tem uma pessoa que está querendo te conhecer melhor, como que eu gostaria que essa pessoa se aproximasse de mim? O que eu gostaria que ela me perguntasse sem demonstrar que está sendo curiosa demais, invasiva demais? Ou então, como você faz isso com outras pessoas, né? Com amigos, com alguém do trabalho. Como é que você age, assim, pra conhecer um pouco mais a pessoa ali, pra trazer um diálogo, né? Exatamente. E o segundo passo também é você utilizar a seu favor as dicas ambientais. Como, por exemplo, ver com seu filho o que ele gosta de assistir, qual filme, qual série, o que ele gosta de ler, o que ele gosta de comer, de jogar. Porque daí você pode se aproximar perguntando sobre aquilo. Por exemplo, se ele está jogando, e aí, meu filho, qual que é o objetivo desse jogo? Você gosta? O que é interessante pra você nisso? Ou por que você escolheu esse avatar, né? Por que essa carinha, né? Essa característica. Exatamente. Assim como, por exemplo, se ele está assistindo uma série, qual que é o tema dessa série? O que te interessou? O que você tem gostado nela?
Então, são formas mais sutis de você estar aproximando do seu filho e ele se sentindo confortável com essa aproximação. Porque você não vai estar sendo direta. Você não, não vai estar tratando sobre assuntos muito pessoais. Você tá ali falando sobre coisas amplas, né? Que pertencem à rotina dele, à vida dele. Mas que não exatamente é algo muito individual. Isso, exatamente. Porque é diferente, por exemplo, você perguntar sobre o crush dele, né? Ai, quem que você tá gostando agora? É algo muito mais pessoal, né? Aí a pessoa pode se sentir invadida. Como assim? Tipo, minha mãe é meu pai, né? Envergonhado, enfim, como a gente tá falando aqui, esse adolescente está tendo novas vivências, então ele ainda está refletindo sobre isso, não sabe até que ponto pode relatar, como você vai reagir, o que você vai falar, então tem uma tensão, tem um medo nisso tudo, então por isso que a gente sugere que você vá com calma, que você vá pelas beiradas, até você aproximar do centro ali no principal para fazer as devidas orientações que são necessárias. Isso mesmo, então você vai conhecendo melhor o seu filho, ele também vai se acostumando com essa conversa, vai também se sentindo mais confortável para até conseguir relatar, né? Isso. Questões mais pessoais mesmo, como eu falei, né? De estar gostando de alguém, ou de ter terminado com um namorado, enfim. Isso, né? Sobre questões mais individuais. É isso aí. Além disso, você pode também estar, assim, pensando, geralmente quando o pai, a mãe quer aproximar do filho, participar, a gente vê isso na clínica também, é que passam a fazer programas que são interessantes para os pais. Isso. Não é? Por exemplo, se o pai e a mãe ali gostam de ir a um restaurante, a provar uma comida diferente, a ir no cinema, assistir um filme que está tanto ali aguardando, e convida o filho vai e muitas vezes gosta também dessa programação. Só que se você quer essa aproximação com o seu filho, se conectar com o seu filho, é interessante que você também faça o que ele goste, o que interesse a ele. Então, se por exemplo, você quer ir ao cinema e seu filho também, pergunte qual que é o filme que ele quer ver, o que ele tem vontade de assistir, porque aí você pode estar assistindo com ele, se tem determinado jogo que ele gosta e queira assistir, então vá com ele, participe, porque dessa forma você vai estar aproximando do seu filho, fazendo o que ele gosta, de repente você pode gostar também e vocês vão estar mais conectados, com um vínculo mais fortalecido. Isso mesmo. E aí que entra a nossa segunda dica, que é justamente você estar pronto para fazer atividades que ele curta e não necessariamente que você goste. Isso. É como a Bia colocou. Às vezes você pode chamá-lo para fazer uma atividade que seja super interessante, mas super interessante para você, no seu ponto de vista. Pode até ser algo bem legal em família, mas que talvez ele nem tá se sentindo tão confortável ali, ou que não seja tão prazeroso. E que esteja só para te agradar. Sim. Então é importante você falar, filho, o que você quer fazer? Filha, o que você gosta de fazer? O que a gente poderia fazer juntas ou juntos? Então esquece um pouquinho do que é importante para você, do que é prazeroso para você, e observe o que é importante para ele. Isso. Mesmo que seja uma coisa chata, que não seja tão legal, se esforça, tenta. Às vezes até assim, pede algumas alternativas. É verdade. Né? Bom, pode ser outra coisa. Isso. Vai assim, conversando e vai buscando realmente, como a Bia colocou, estratégias para vocês conseguirem se aproximar. Acho que vai ser bem interessante, né? Claro, com certeza. Então, só para frisar mais uma vez, é o que o seu filho gosta e não necessariamente o que você curte, certo? E aí, falando sobre isso, Bia, eu até lembrei de um caso até pessoal. Olha, revelações aqui, hein, gente? Conte aí pra gente. Isso, nós não somos mães, né? Muito menos mães de adolescentes. Mas temos, assim, histórias na família. Algumas vivências, exato. Isso. Então, por exemplo, essa história que eu vou trazer é da minha irmã. Ela tem 2 filhos adolescentes e por muito tempo ela gostava muito de sair com eles para assistir filme, né, para ir ao cinema. Isso antes, né, gente? Lá atrás, antes da pandemia, quando isso era mais viável. E ela achava que tava abalando, né, que tava assim super fazendo algo positivo. Conectada com os filhos, né? Sim, porque, participando, fazendo programações juntos. Porque na cabeça dela, quem é que não vai gostar de cinema, né? Porque pra ela era muito importante. Ela gostava muito.
ela esperava muito o filme, ela ficava ali, né, conectada, porque ela é realmente conectada com o universo fílmico, né? Assim, Sim. com o cinema. Então, pra ela achava assim, são meus filhos, eles também vão gostar das coisas que eu gosto. Mas isso não é 100% verdade, né? Nem sempre isso é verdade. Nem sempre. E então ela percebeu que eles iam desanimando, que às vezes um ia, o outro não ia. E que não fluía tão bem, assim, ela não estava realmente se conectando e não estava sendo tão positivo, né, a questão do cinema. Então, analisando juntas, a gente percebeu que era isso, era muito importante para ela, era o gosto dela, o cinema. E foi a maneira que ela definiu como uma forma de aproximar dos filhos, né, de fazer uma programação legal com eles, mas que na verdade é legal para ela. Para ela, e não estava dando certo. E a gente percebeu isso, né, ela teve realmente conseguiu perceber que ela estava buscando algo mais para ela e não tão para eles. E depois dessa percepção, a gente, e aí, o que você vai fazer agora, né? Qual a mudança que você pode fazer? Então ela começou a demonstrar mais interesse, a buscar conhecer mais o universo das músicas, né? Sim, com a que filha. É uma ótima estratégia. Sim, e que não foi nada fácil. Oh, meu Deus, já imagino. Sim, por conta do gosto musical da minha sobrinha. Mas, né, assim, ela tenta, na medida do possível, ficar antenada ali em relação às músicas, conversar um pouquinho, né? É algo muito trabalhoso e difícil, porque são gostos realmente muito diferentes. Mas que ela tem tentado aí buscar essa estratégia. Tem pais que, inclusive, vão até a shows antes da pandemia, né? Antes. Levar o filho, tá ali com o filho, mesmo não gostando, né? É verdade, Exatamente. Tá ali às vezes com fone de ouvido. É só pra acompanhar. Isso, pra fazer parte do momento, né? Eu já fico aqui imaginando esse estilo musical. Mas Sim. Gosto não se discute, né? Cada um tem o seu, a gente Isso. tem que respeitar. Mas foi uma excelente estratégia que sua irmã teve realmente pra poder conectar com a filha, não é? Ela tá buscando, né? O importante é isso, que você busque também. Que, por exemplo, talvez não dê certo, né? Talvez ela se canse de tentar ouvir as músicas e participar disso. E aí vai partir para uma outra estratégia, né? Pensar em outra coisa, talvez os livros, os séries, talvez, né? Mas no momento ela tem persistido aí nas músicas, por enquanto. Excelente. Bom, e o vídeo tá aqui finalizando, mas eu não poderia deixar de dar a terceira dica, não menos importante. Na verdade, ela é muito importante, que é você aproximar dos amigos do seu filho. Isso, é uma boa estratégia. Não é? Porque, assim, para você ter essa vivência com essa participação da vida, é importante que você aproxime de quem seu filho anda, com quem seu filho gosta de estar junto, quais são as companhias. Então, de uma maneira muito sutil, quando você tiver a oportunidade, aproxime dos amigos, do seu filho, puxa um papo, entenda um pouco, conheça um pouco sobre a realidade desse amigo de uma maneira, como eu disse, branda, leve, sem ser invasiva, como a gente está sempre Lembra frisando. lá da linha tênue entre demonstrar interesse e ser muito curiosa, né? Exatamente. Ou curioso. Então você pode pensar também em fazer um programa juntos, como por exemplo, a gente está em pandemia, então pode trazer para casa esse programa, que é assistir um filme, fazer uma pipoca, um brigadeiro, ou assistir um jogo, né? De casa ou mesmo, jogar um jogo. Ou jogar um jogo. Então você pode utilizar dessas estratégias para ter esse momento com o seu filho e com os amigos dele. Até porque, eu até observo isso em consultório, que o adolescente muitas vezes gosta de que tem esse pai, essa mãe descolado, presente, que os amigos falam, poxa, o pai de fulano de tal é massa, legal, é divertido. É massa, ou a mãe é engraçada, gente participa boa. com a gente, é gente boa, conversa com a gente. Então é muito positiva essa aproximação com os amigos do seu adolescente. Isso. E é sempre ter esse feeling, né? De perceber assim, será que eles estão gostando? Até que ponto eu vou? Até que ponto, né? Eu me coloco aqui ou deixo eles mais reservados? Então é importante você ter esse olhar aguçado, né? Claro que isso você vai desenvolvendo aos pouquinhos, né? Com a prática. Mas então assim, percebeu que eles te deram abertura? Percebeu que rolou um papo legal? Então já chega perto, já conversa um pouco mais. Também assim, né, deixa eles também um pouco mais à vontade também depois, pra também não ficar só vocês o tempo inteiro, né, eles também querem ter essa privacidade, né, ter um momento entre eles, né, de amigos. Claro, então você vai equilibrar, vai mesclar isso aí. Isso, né, então tenha sempre essa percepção antenada aí, né.
Então é isso, gente. Tudo isso vai favorecer com que você tenha uma qualidade de vida com o seu filho, que você fortaleça o vínculo, que o lar seja harmonioso. Então, essas dicas eu acredito que são bem proveitosas para que tenha essa aproximação e essa conexão entre vocês. Todas elas foram muito importantes e realmente trazem essa qualidade de vida, como a Bia colocou, né? Porque vai conectar vocês. Exatamente. Então, se você curtiu, aproveita para poder compartilhar com pais e mães que estejam precisando dessas orientações, porque com esse gesto você ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e também para que esse vídeo, de certa forma, vá para mais pessoas que estejam também precisando dessas informações. Isso, precisando desse help. Aproveita para deixar seu comentário para a gente ter essa troca. A gente gosta de participar, né? A gente é um pouco curiosa, mas claro. Não somos invasivas, mas a gente quer também participar desse processo, estar junto com vocês. Estamos abertas para isso, para justamente a gente poder dar esse help. Até pra gente poder entender melhor a sua vida, né? A sua vivência, as dificuldades que você tem, o que você gostaria também que a gente trouxesse aqui. Exatamente. Então comenta. Até a próxima. Tchau. Tchau.